Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade aí à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós damos início ao texto de número 10, ao grupo de lições do texto de número 10, que é o julgamento final, tá? Se você ainda não assistiu a live, a aula ao vivo, que eu fiz talvez há 3 semanas, agora eu não me lembro, sobre o que é o julgamento final, enfim, é uma das últimas, tá? Se não é a penúltima, é a antepenúltima. Então eu peço a você encarecidamente que assista. Mas peço a você mesmo que você assista, porque vai te ajudar muito nos próximos 10 dias, tá? Então assista a live, porque é da sessão do capítulo 2, o que é o significado do julgamento final, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu não tô falando bobagem. Lembrando que a gente teve live hoje no último domingo, do item 3.2, capítulo 3, item 2, milagres como percepção verdadeira, tá? Deixa eu ver aqui se eu tô no lugar certo. Isso, última do capítulo 2, o significado do juízo final, tá? Ela não tem 3 semanas não, ela deve ter mais de um mês, porque eu fiz essa aula ao vivo, eu dei essa aula ao vivo, essa live, fiz essa live antes de ir para a Grécia. Foi a última que eu fiz antes de viajar. Então, ela provavelmente aconteceu no dia 1º de outubro. Tá bom? Ela é a live do dia 1º de outubro, por favor, assista. Se você ainda não tiver feito o Pix para mim, no valor mínimo de R$8, e já tiver assistido, ou se você assistir, eu peço a você que faça o Pix para mim, no valor mínimo de R$8. A minha chave Pix está na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O que é o julgamento final? A segunda vinda de Cristo, sobre a qual nós falamos nos últimos 10 dias, dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro jamais mudou. E é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, vês um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito, sem causa e agora sem função na visão de Cristo. Ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem porque o Filho de Deus é sem limites. Tu que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção, que Ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, de volta à paz, à segurança e à felicidade e à união com a tua própria identidade. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que Ele designou para abençoar o seu Filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com Ele. Não tenhas medo do amor, pois só Ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhes deis as boas-vindas. E o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará.
Esse é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu filho santo, para sempre inocente e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho. Então, resumo da ópera. O julgamento final a respeito do pai, a respeito do filho é: meu filho, você é o filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Você é a criança amada de Deus, tá? Muito bem. Então, meus queridos, minhas queridas, passamos para a leitura da lição 311, que é a lição do dia de hoje. Vocês acreditam que a gente já está no dia 311? Julgo todas as coisas como quero que sejam. Julgo todas as coisas como quero que sejam. O julgamento foi feito para ser uma arma usada contra a verdade. Separa aquilo a que é contrário e o isola como se fosse algo à parte. Em seguida, faz dele o que tu queres que seja. Ele julga o que não pode compreender, porque não pode ver a totalidade, e, portanto, julga falsamente. Nós não o usaremos hoje, mas façamos dele uma dádiva àquele que tem uma utilidade diferente para ele. Ele nos aliviará da agonia de todos os julgamentos que fizemos contra nós mesmos e reestabelecerá a paz das nossas mentes, dando-nos o julgamento de Deus sobre o seu Filho. Pai, hoje esperamos com a mente aberta para ouvir o teu julgamento sobre o Filho que amas. Nós não o conhecemos e não podemos julgar. Não posso julgar o outro, não tem como eu julgar o outro. E assim deixamos o teu amor decidir o que não pode deixar de ser, aquele que criaste como o teu filho. Julgo todas as coisas como quero que sejam. Agora, me ocorre a lembrança de dizer para vocês que nós tratamos desse tema do julgamento também na última live, tá? Que foi do item 3.2, que foi no domingo agora, anteontem. Então, nessa live a gente explica direitinho o significado que o nosso Mestre Jesus quer dar à palavra julgamento em um curso em milagres, tá? Então, se você ainda não tiver assistido, por favor, assista, tá? E mais uma vez eu apelo para a boa vontade de vocês, para a disponibilidade de vocês, né? Para a disposição de vocês em me apoiar financeiramente com esse conteúdo que eu tô oferecendo para vocês gratuitamente, né? No livro texto, pedindo doações, tá? Então faça o Pix para mim, por favor, no valor de R$8 para cada live. Se você me ajudar com R$8 em cada aula, você vai gastar ou R$32 ou R$40 por mês, né? E eu acho que essa é uma contribuição que fica boa para vocês e para mim também, tá bom? Então, vão lá, porque tem um conteúdo bem importante sobre essa questão da palavra julgamento, do uso da palavra julgamento. E o julgamento final, o juízo final, né? E o julgamento em si são palavras que pesam no nosso inconsciente, porque elas têm uma implicação, um significado, uma conotação, melhor dizendo, religiosa muito forte. Então é importante que a gente vá lá e limpe esses conteúdos mentais, essas programações do ego que não nos servem mais, tá bom? Julgo todas as coisas como quero que sejam. Passo agora para a leitura do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias da Marianne Williamson. E no dia 311, a Marianne diz assim: eu assumo completa responsabilidade pelo estado da minha vida. Eu assumo total responsabilidade pelo estado da minha vida. É o título do texto de hoje. Eu assumo total responsabilidade pelo estado da minha vida. À medida em que eu mudo a minha mente do medo para o amor, todas as situações se curam milagrosamente. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. E estamos lá nas primeiras lições. Eu não abdico do poder da minha mente.
né? Eu nem desconheço mais e nem abdico, muito menos abdico. Eu trago o meu poder de volta ao me render a Deus. Eu entrego todos os meus pensamentos a Deus e oro para que eu seja elevado à mentalidade sagrada, a partir da qual, né, na qual eu, em mim mesmo, sou o criador do bem, do que é bom na minha vida, né? Então eu reassumo o poder da minha mente, né? Reassumo, pego de volta, me lembro de que eu estou criando todo esse holograma, de que eu estou criando a minha timeline, né, para o bem e para o mal. E eu me lembro que quando eu oro, eu sou elevado, né, a essa mentalidade santa, né? E aí eu posso criar o bem, porque eu estou criando em união com o meu Pai, tá bom? A oração. O preço que eu pago por não assumir total responsabilidade pela minha vida é uma incapacidade de modificá-la. Deus, em si mesmo, reside na minha mente, me dando o poder para mudar qualquer circunstância, ao me lembrar de amar. Hoje eu usarei o poder que me é dado para curar a minha vida, ao amar as pessoas que estão nela, tá? Muito bem. Então, hoje eu assumo total responsabilidade pelo estado da minha vida. Hoje eu assumo a responsabilidade por ter criado uma obra no apartamento do vizinho, né? Que perturba a gravação dos nossos vídeos, né? Mas a gente tem que fluir. A gente tem que fluir, né? E vocês sabem que me aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Eu sempre reclamo com vocês do ferro velho, né? E aí, quando foi semana passada, eu tava na minha fisioterapeuta, e a minha fisioterapeuta mora bem distante de mim, né? Bem distante mesmo. E vocês sabem que na hora que eu estava saindo da clínica dela, ela estava abrindo o portão para eu sair, quem estava chegando? O homem do ferro velho, o mesmo. Aí vocês vão falar, não, Jaque, como você sabe que era o mesmo? É o mesmo, porque era a mesma voz, as mesmas frases, o mesmo diálogo, né? A mesma Kombi, lá recolhendo o ferro velho, né? E quando eu vou a Ipanema também, longe da minha casa, na consulta com a minha médica, também lá está o homem do ferro velho. Então vocês veem que aquela máxima, né, de aquilo a que você resiste, persiste, tudo aquilo a que você resiste, persiste, é verdadeira. Onde eu vou, eu encontro o homem do ferro velho, porque eu resisto à presença dele na minha vida, né? Então, se você puder aprender um conceito muito bom para ajudar você a transformar a sua vida, é o conceito da resistência que você está aprendendo agora. Pare de resistir aos homens do ferro velho na sua vida, porque do contrário, aonde você for, você os encontrará, assim como essa professora humilde que vos fala do coração, tá bom? Muito bem, julgo todas as coisas como quero que sejam. Como eu vou praticar isso com a minha criança interior, né? Eu vou repetir a prática que a gente fez há alguns dias, né? Eu vou olhar para minha infância, vou olhar para o meu passado, vou ver algo que tenha acontecido do jeito completamente diferente daquilo que eu naquele momento gostaria que fosse. Vou ver o desdobrar, vou ver que na verdade aquilo foi muito bom para mim, me trouxe muita cura, me trouxe muitas coisas boas, né? E então eu vou fazer um bate-papo, vou ter um bate-papo com a minha criança a respeito disso, né? Mostrando para ela que efetivamente se eu for inteligente, eu vou saber que eu não posso julgar nada, tá? Eu não posso, não tem como. É uma impossibilidade técnica, como eu costumo dizer para vocês. Mas se eu for sábio, eu vou entender que mesmo que eu pudesse, eu não julgaria. Porque não é a minha função. Não me cabe. A minha função aqui na terceira dimensão é o perdão, não é o julgamento. A minha função aqui na terceira dimensão é o perdão, não é o julgamento. Então eu posso aproveitar também essa oportunidade magnífica do dia de hoje, dessa prática, dessa lição, julgo todas as coisas como quero que sejam,
para eu abençoar o meu passado, agradecer pelo meu passado, porque mesmo onde o meu passado foi doloroso, ele me trouxe a possibilidade de desenvolver uma virtude. Gente, aqui na terceira dimensão, o que todos nós sonhamos aqui quando a gente está na terceira dimensão, né? Quando a gente ainda está com a mente na terceira dimensão. Nós queremos uma vida de prazeres, né? Nós queremos uma vida de pessoas lindas e maravilhosas, homens de barriga tanquinho, né? Mulheres cheias de curvas, muito dinheiro, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser, para viajar para onde eu quiser, para dirigir uma Lamborghini Diablo, né? Não é isso? Concordam comigo? Eu quero uma vida de prazeres, é isso que eu quero. Eu quero que todos os meus desejos sejam realizados aqui e agora, né? É isso que eu quero, né? Eu não quero ter que trabalhar, não quero ter que levantar cedo, né? Não quero ter que estudar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É nessas coisas que a gente ganha e que a gente forja o nosso caráter. É na disciplina, é no compromisso, é fazendo aquilo que a gente não quer. É comendo o brócolis que a gente ganha saúde e não o bolo de chocolate. Nada contra o bolo de chocolate. Uma vez ou outra ele é super bem-vindo. Mas se eu comer brócolis todo dia, eu fico muito bem. Se eu comer bolo de chocolate todo dia, não vai ter um resultado muito favorável para minha saúde, nem para minha aparência física, né? Então nós precisamos aprender, eu acho que essa é uma grande chave mestra que abre muitas portas nas nossas vidas. Que a disciplina, o compromisso, o esforço, o desafio, eles são, na verdade, o que é bom para nós, né? Os prazeres nos tornam mimados. Se a gente está mimado, a gente está no ego. Não estou aqui defendendo o sofrimento e sacrifício, mas estou defendendo disciplina, comprometimento com coisas e o comprometimento com coisas que nos façam crescer, né? Hoje em dia, e eu tô falando isso para vocês falando de mim mesmo, né? De mim mesma, né? Vou até dar um exemplo meu, né? Hoje em dia eu leio muito menos do que eu lia no passado. Por quê? Porque no passado não tinham as redes sociais. Eu não ficava tão distraída, né? Então, os nossos celulares, eles estão nos escravizando. Concordam comigo? Eles estão nos escravizando, eles estão roubando da gente a nossa vida, né? E aí a gente acaba ficando autoindulgente, a gente vai dormir tarde demais, a gente acorda tarde, a gente começa a ter prejuízo com a nossa saúde, né? E nada disso é bom, né? Então, às vezes, por que eu tô falando disso agora, né? Porque, às vezes, a gente demora até ficar adulto para entender certas coisas chatas que os nossos pais nos cobravam, né? De repente, o seu pai te cobrava que você comesse bem, comesse tudo, né? Isso foi uma coisa que eu, graças a Deus, eu recebi na minha infância. Eu sou uma pessoa que eu como bem, eu me alimento bem. Se você me oferecer uma salada cheia de coisas saudáveis, nossa, eu amo, né? Por quê? Porque eu fui criada assim. Eu conheço pessoas, gente, que não conseguem comer um legume, uma verdura. E aí, se você oferece, elas falam assim, eu não gosto. Eu não gosto? Eu não fui acostumado, né? E aí, aquela pessoa que às vezes só consegue comer bife com batata frita, comer hambúrguer, comer uma comida que tem um paladar infantil, porque não conseguiu crescer, não conseguiu se desenvolver, né? E é nessas coisas, gente, eu não tô aqui querendo dizer pra vocês que eu não falho nisso, e de jeito nenhum. Tô numa caminhada assim como vocês. Mas é nessas coisas que a gente consegue ter uma vida melhor. É quando você levanta cedo pra fazer a sua atividade física. Graças a Deus já voltei para minha academia, graças a Deus,
É quando você se disciplina para comer menos e para comer de uma forma saudável. É quando você se disciplina para estudar o que você tem que estudar, para fazer o seu trabalho, para cumprir os seus prazos. Você se sente bem com você mesmo, com você mesma, tá? Então isso tem muito a ver com isso, né? Julgo todas as coisas como quero que sejam, né? Então que bom quando a gente é capaz de se aproximar das coisas também sem julgar. Quando a gente é capaz de se aproximar daquela pessoa que de repente não foi tão bacana com a gente, mas a gente é capaz de se aproximar dela de coração aberto. Podemos ser gentis, né? Podemos olhar para aquela pessoa sem ressentimento. Ah, eu vou querer ficar perto? Não, eu não vou querer ficar perto. Eu já sei que eu não tenho afinidade com aquela pessoa, mas eu posso ser generoso, ser generosa, né? Eu ultimamente tenho tido a oportunidade de fazer isso e tá sendo muito bom. Então que nós possamos no dia de hoje comunicar essas novas percepções à nossa criança interior, né? E falar para ela assim, olha, tudo aquilo que você achava tão chato, você tinha que comer brócolis, você tinha que comer beterraba, né? Eu me lembro que teve uma época da minha vida que a minha mãe fazia para mim e para minha irmã um suco que tinha beterraba, tinha laranja, tinha cenoura, porque era para proteger a imunidade da gente e tal. E eu achava aquilo um horror. E para mim ela tinha que coar, porque se não coasse eu não conseguia tomar, eu achava aquilo um horror. Gente, vocês sabem, eu não sei se eu já contei isso para vocês, talvez tenha contado em 2021, nos vídeos de 2021. Vocês sabem que eu passei a pandemia inteira fazendo o tal do suco dela, da minha mãe. Eu até fiz um post no Instagram do copo de suco. E ainda botando mais um monte de coisa dentro do suco, botando couve, botando hortelã. E pra quê? Pra proteger a minha imunidade. Botando inhame, né? E vocês sabem que eu nunca tive Covid. Eu nunca tive Covid. Me protegendo com as minhas homeopatias, com o meu óleo essencial, que outro dia alguém me pediu para eu escrever o nome. Procure o óleo essencial dos 4 ladrões, tá? Óleo essencial dos 4 ladrões. Ou Four Thieves, que thieves em inglês é ladrão, tá? O original é Four Thieves. Tem algumas marcas que colocam o nome em inglês. Então, usando o óleo dos 4 ladrões, usando as minhas medicações homeopáticas e usando o meu suco verde que eu tomava todo dia de manhã em jejum, eu nunca fiquei doente. Eu tive gripe, tive virose. Né? Ano passado eu tive uma feia em junho, mas não foi Covid. Né? E aí? E o suco que eu odiava quando eu era criança? Que eu execrava, que eu queria matar minha mãe porque me obrigava a tomar aquele suco. Hoje eu agradeço pelo suco. Aprendi com ela, né? Então é isso. Vamos ler mais um trecho aqui do Bradshaw, onde ele vai falar dos vícios. E eu vou começar a ler a seção dos vícios de sentimentos, tá? Vícios de sentimentos. Existem outras maneiras de alterar a disposição de ânimo sem usar substâncias químicas ou alimentos. Eu já descrevi anteriormente as artimanhas sentimentais através das quais um sentimento indesejável é substituído por um sentimento de aprovação familiar. Qualquer emoção pode ser viciadora. Aposto que vocês não sabiam disso. O vício mais comum a uma emoção é a forma de raiva intensificada que chamamos ira. Bem comum, né? Principalmente nos homens. Eu fui viciada em ira durante grande parte da minha vida. A ira é a única emoção que não pode ser controlada pela vergonha tóxica. Na verdade, a raiva intensificada que chamamos de ira é a raiva que foi envergonhada. A raiva, à semelhança da sexualidade, é uma energia emocional preservadora. Nossa raiva
É um sentimento autopreservador, uma energia através da qual nós nos protegemos. A nossa raiva é a nossa força. Quando a raiva é envergonhada, ela se torna como um cachorro faminto que não pode ser mantido no porão. Depois que a nossa identidade passou a ter uma base de vergonha, usamos a nossa raiva de uma forma abortiva. Quando a nossa vergonha é apanhada, a raiva envergonhada se transforma em ira. Foge do porão para nos proteger e executa o seu trabalho. A ira assusta aqueles que nos cercam, né? Então a gente já falou da raiva um pouquinho na sessão anterior e ele está indo mais fundo. O vício da ira. Quando estamos furiosos, nós nos sentimos unidos interiormente, não mais nos sentimos divididos. Nós nos sentimos poderosos e todo mundo se encolhe na nossa presença. Não mais nos sentimos inadequados ou defeituosos. Enquanto conseguimos nos safar dessa maneira, nossa ira se torna nosso modificador preferido de disposição de ânimo. Nós nos viciamos na ira. No início do meu casamento, eu era viciado na ira. É o Bradshaw falando de si mesmo. Na minha vergonha tóxica, eu não tinha limites. A minha alteração básica de disposição de ânimo era ser um pai bonzinho e perfeito. Ele bota perfeito entre aspas. Eu deixava meus filhos invadirem todos os meus limites. Eu desistia das minhas necessidades em função deles, com a exceção da minha necessidade de parecer um pai maravilhoso, né? Ele tinha que preservar essa autoimagem idealizada dele, de que ele era bonzinho, era perfeito, de que era um pai maravilhoso, né? Obviamente que um pai que é maravilhoso não pode dar limite para os filhos, né? Finalmente algo acontecia, a gota d'água, e então eu começava a berrar e gritar com a minha mulher ou os meus filhos. Enquanto escrevo essas linhas, fico impressionado com o fato de que na época eu não ter considerado esse comportamento como abusivo e disfuncional. E eu digo a vocês o motivo, por que ele não considerava. Porque a sociedade até pouco tempo atrás achava normal. Era a única maneira que eu conhecia de proteger os meus limites, minha essência baseada na vergonha. Minha ira começou a diminuir quando a minha mulher e os meus filhos começaram a me enfrentar. Mas isso nem sempre interrompe o processo. Tenha cuidado se o ofensor também for fisicamente violento. Mas interrompeu o meu. Já venho trabalhando a ira há 10 anos e posso garantir que ela pode ser modificada. Já vi famílias destruídas pela ira. Trabalhei com uma família na qual a mãe era viciada na ira. Ela tiranizava a família e usava a ira como meio de manipulação e para conseguir o que queria. O pai formara um relacionamento de esposa substituta com a filha mais velha. E esta última, vitimada por esse incesto emocional, nunca tiveram um relacionamento saudável. Ela tinha 29 anos. Havia muitas outras disfunções nessa família. Estruturalmente, ela era idêntica à família, a uma família de alcoólatras. Todos os papéis da família disfuncional estavam presentes, né? E tinha apenas uma mãe, apenas entre aspas, uma mãe viciada em ira, né? E a ira, ela tem umas coisas muito interessantes, né? Quando você tem uma crise de ira, normalmente depois você se sente culpado. E aí você tem que ir lá se desculpar e tentar compensar as pessoas, né? Pelo seu ataque de ira. Então aí você vai ter que voltar para aquela posição do agradador, do bonzinho, do perfeito, né? Então normalmente você vai ficar oscilando. Você vai pro bonzinho, todo mundo invade os seus limites, você pula pro irado e tem um ataque de ira. Mas aí você fica culpado, se sente muito mal e tem que voltar pro bonzinho, né? Por quê? Porque como você tá muito desconectado do seu ser real, você não consegue ficar no centro. Porque no centro, onde você está conectado com o seu eu superior, você pode ser assertivo e comunicar os seus limites de forma clara e educada.
E você não tem a necessidade de que o outro ache você o máximo, porque você tá bem com você mesmo. Quando nós queremos que o outro nos ache o máximo, é porque efetivamente nós não estamos bem com nós mesmos. Entendem? É muito interessante essa leitura que ele faz dos vícios nos sentimentos, né? E vocês vão identificar, seria legal hoje fazer um exercício, identificar quais são os seus sentimentos favoritos para você se viciar. Então, vou falar dos próximos, tá? Tristeza, medo, excitação, integridade religiosa, alegria. Vergonha, culpa. Vício da vontade e vício das atividades. Tá? Você pode se viciar em alegria. Como assim, Jaque? É aquela pessoa que tem sempre que tá procurando algo para fazer, para se divertir, para se distrair, para rir. Normalmente está com um copinho na mão. Né? Então, veja quais são os seus sentimentos favoritos. Porque, na verdade, eles vão estar anestesiando você. Quando eles chegam nesse espectro, óbvio. Né? E vão estar te anestesiando e vão estar ajudando você a não sentir o que realmente está acontecendo dentro de você. A não ter contato com os seus sentimentos. Sabe aquela pessoa que o parente morreu e ela tá lá rindo e fazendo piada? É mais ou menos isso. Aquela pessoa, ela não tá sendo maldosa, mas ela tem tanto pânico de entrar em contato com a dor que a morte daquela pessoa que ela amava lhe causou, que ela fica ali. Tem inclusive uma essência floral para isso do sistema de Bach, né, que é a Agrimony. Né? A pessoa tá sempre com a máscara, tá tudo bem, né? Tem pessoas que já têm inclusive um sorriso congelado. A gente já falou disso aqui, né? Tudo isso, gente, são máscaras pra gente não entrar em contato com o que a gente tá verdadeiramente sentindo. E a ira, né, esse vício da ira, o que ele faz? Ele nos protege do nosso sentimento de impotência. Como assim impotência, Jaque? Na minha infância, me cercavam pessoas governadas pelo sistema de pensamento do ego. Circunstâncias difíceis, circunstâncias desafiadoras, situações desafiadoras, não é? Tudo isso estava lá à minha volta. Eu não tinha como controlar, eu era apenas uma criança. Mas aí, muito provavelmente, eu aprendi isso também com um adulto. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter ataques de raiva e de ira. E com esses ataques, eu tinha essa ilusão de poder. Mas esse poder é ilusório. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar fácil de vocês entenderem. Vamos supor que você está dirigindo e alguém bate no seu carro. Bom, um acidente de carro não é intencional. Tudo que aquela pessoa que causou o acidente queria era não ter causado o acidente. Mesmo que ela tenha dado um vacilo ali, foi incompetente, não sabe dirigir, enfim, não dirige há muito tempo, perdeu a prática, né? E aí você sai do carro num ataque de ira. Quantas vezes a gente já viu esse filme acontecer? Isso uma vez aconteceu comigo. Não foi uma batida, mas foi uma quase batida por culpa de um carro que estava vindo, que avançou o sinal. E eu saí e tive um ataque de ira.
Foi o maior ataque de ira que eu tive na minha vida. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu e vocês vão se acabar de rir. Olha, eu não tinha me lembrado disso quando eu comecei o exemplo, mas agora eu vou falar do exemplo. Eu tava indo pra faculdade de manhã cedo e o cara avançou o sinal. Não foi bem avançou o sinal, ele avançou num retorno que ele tava fazendo, que ele que tinha que ficar parado pra olhar se tava vindo alguém e eu estava indo, né? E eu parei o carro e fui e dei um ataque de ira com a pessoa. Vocês sabem quem eram as pessoas que estavam dentro do carro? Eu vou contar pra vocês. Era um carro com 4 homens fardados com roupa do exército. E aí eu vou dizer pra vocês assim, aquilo não me parou. Eu tive um ataque de ira. Eu acabei com aquele motorista. Eu acabei com aquelas pessoas. E foi um ataque de ira tão forte, tão forte, tão forte, que os 4 homens ficaram paralisados. Eu juro pra vocês. Eu não tô exagerando, não. Tá? E o lugar onde isso aconteceu não era um lugar amigável pra eu ficar com o carro parado, mesmo 7h30 da manhã, que devia ser a hora que eu tava... que aconteceu, porque eu estava indo para a faculdade e eu tinha que estar dentro da sala de aula às 8 da manhã, né? Então, até chegar, eu estava uns 15 minutos ainda de distância, ainda ia ter que arrumar uma vaga no estacionamento, parar o carro, então deve ter sido 7h20, 7h30 da manhã. E eu tive um ataque de ira. Então, qual é a lógica do ataque de ira? Você tem uma fantasia de que você está controlando a situação. E você está tentando mascarar o seu sentimento de impotência lá da sua infância. Você via tudo aquilo acontecer à sua volta e você não tinha como mudar. Talvez com um ataque de ira você desse uma chacoalhada ali na família. Mas também não era muito efetivo, né? Vocês veem que ele fala que ele trabalhou com a ira dele, o John Bradshaw, por 10 anos. Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, embaixo de qualquer vício tem muita raiva. Todo alcoólatra tem muita raiva guardada dentro de si. Todo dependente químico tem muita raiva guardada dentro de si. Toda pessoa com vício alimentar tem muita raiva guardada dentro de si. Então, qual é a chave, Jaque? A chave é se abrir para sentir. Sentir e deixar passar. Se desapegar. Não se identificar com aquilo. Nossa, eu tô sentindo muita raiva. Nossa, eu poderia matar esse motorista desse carro. Mas mesmo, olha só, não houve acidente, graças a Deus, né? Mas imaginem que tivesse havido um acidente. Vocês acham que com o meu ataque de ira, eu teria facilitado ou dificultado o outro motorista a pagar o meu prejuízo? Eu teria dificultado, né? Não ajuda. É uma atitude que não ajuda. Não ajuda. Aparentemente ajuda, porque tá me dando um alívio momentâneo. Provavelmente de estresses antigos. Provavelmente naquele dia eu já estava ali dirigindo com toda aquela raiva. Por isso eu atraí aquele acontecimento, até para eu poder mandar adiante, botar para fora. Mas não ajuda, gente. Não é efetivo, não é eficaz. E ainda pode causar um problema sério. Imagina que um daqueles rapazes estivesse com uma arma e fosse uma pessoa mais descontrolada e resolvesse me dar um tiro na cara porque eu gritei com ele. Pode acontecer, né? Pode acontecer, né? Então, mais vale, e esse é o nosso trabalho aqui na nossa jornada de cura da criança interior, a gente entrar em contato com a dor que a gente está sentindo, né? Lembra que eu falei para vocês no dia que a gente leu o primeiro texto da raiva, que a Alexandra Solnado, ela fala que embaixo da raiva está a tristeza? A tristeza do sentimento de impotência, né?
A tristeza da constatação da minha impotência diante daquela situação, né? Concordam comigo? Então, mais vale eu sentir a tristeza, sentir a raiva, sentir a impotência, entregar tudo para o Divino Espírito Santo, soltar, deixar embora, não me identificar com aquilo, né? E é sobre isso que nós vamos falar ao longo dos próximos dias, tá bom, meus queridos, minhas queridas? Então, eu acho que é isso. Eu acho que com essa fala aqui que eu tive, né? Eu acho que vocês têm muito material aí para refletir a respeito de como vocês lidam com a raiva. Lembrando também, gente, que a gente pode reprimir a raiva num nível tão profundo, tão profundo, tão profundo. Essa raiva, ela fica tão escondida que a gente não tem mais nem contato com ela, né? E aí a gente vai ter que fazer um trabalho para efetivamente enxergar que ela existe, enxergar que ela tá dentro da gente. E esse trabalho pode ser vocês assistindo o vídeo hoje. O que eu tô falando aqui, mobilizar alguma coisa dentro de vocês, tá? Aproveitem a oportunidade e façam uma lista de tudo que deixa vocês sentindo muita raiva, tá? Agora eu tô me dando conta de que uma oração que eu fiz há uma semana atrás foi atendida no dia de ontem, sobre isso, sobre raiva, e eu não tinha me dado conta. Obrigada, meu Divino Espírito Santo. Então, meus queridos, basicamente essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.